Então, imagine um paciente que tem bipolaridade, que tem as questões de sexualidade como sintoma e que entendeu nos relacionamentos dele que ele sempre tem que fazer sexo todo dia, tá sempre à disposição. Pode ser aquele paciente também que entendeu que a forma dele saber que aquele casamento tá bem é, por exemplo, se a parte sexual é incrível. Então, ele pode desenvolver ali uma certa ansiedade de desempenho na hora do contexto sexual. Então, acaba que na terapia é importante que o paciente se abra nesse sentido, porque essa parte sexual pode estar cheia de mitos, de crenças, de experiências ali ruins que ele teve anteriormente. Psicóloga, socorro! Priscila, esses dias um paciente perguntou para mim se fazia diferença ele abordar suas questões de sexualidade com uma psicóloga mulher ou com um psicólogo homem. Ele já fez psicoterapia com uma mulher no passado e não se sentiu confortável para abordar as questões de sexualidade, de casamento, de ereção, de traições, de orgasmo com uma psicóloga mulher. E ofereci para ele a possibilidade de tentar com um psicólogo homem. Como é essa relação do sexo do profissional com o paciente e o nível de intimidade que isso pode afetar na relação dos sintomas ou na abordagem das questões sexuais? Doutor André, excelente pergunta. Esse paciente masculino, ele precisa descobrir que as psicólogas da terapia cognitivo-comportamental estão preparadas para entender as queixas sexuais como se fossem uma pirâmide, digamos assim. Na parte sexual, a gente não pode entrar em julgamento de valor e por isso que talvez ele esteja com tanto receio de contar para a psicóloga. Talvez venha na mente dele a ideia de que ela vai entender ele como um safado, como um canalha, algo do tipo, quando na verdade uma psicóloga está preparada, uma boa psicóloga está preparada para entender que existem aspectos, por exemplo, de sintomas como uma hipersexualidade, impulsividade, que pode fazer com que ele tenha comportamentos que ele não gostaria, transtornos como ansiedade, que fazem com que ele muitas vezes tenha problema nessa relação. Então, quando a gente fala da terapia cognitiva sexual, e muitas psicólogas têm conhecimento dessa abordagem, a parte da queixa sexual vai ser sempre entendida como essa pirâmide que eu comecei a falar. As emoções, comportamentos, a fisiologia interferindo nessa questão da sexualidade, frequentemente a questão dos mitos, das crenças, das regras que a pessoa tem sobre sexualidade. Então, imagine um paciente que tem bipolaridade, que tem as questões de sexualidade como sintoma e que entendeu nos relacionamentos dele que ele sempre tem que fazer sexo todo dia, tá sempre à disposição. Pode ser aquele paciente também que entendeu que a forma dele saber que aquele casamento tá bem é, por exemplo, se a parte sexual é incrível. Então, ele pode desenvolver ali uma certa ansiedade de desempenho na hora do contexto sexual. Então, acaba que na terapia é importante que o paciente se abra nesse sentido, porque essa parte sexual pode estar cheia de mitos, de crenças, de experiências ali ruins que ele teve anteriormente, de antecipação das consequências. Pode também acontecer dele ter certas regras, pensamentos automáticos que atrapalhem nessa relação. Então, por exemplo, uma antecipação de fracasso, eu não vou conseguir chegar, esses pensamentos automáticos podem atrapalhar. Pode acontecer um pensamento, um sentimento de inadequação, às vezes uma questão de autoestima com o próprio corpo, que é importante muitas vezes ele levar isso para o contexto terapêutico, Pode acontecer também de ter uma regra, no sentido de toda vez que a gente briga, a gente tem que ter um sexo incrível, algo do tipo, na questão do relacionamento conjugal desse paciente. Pode ter uma questão de culpabilização, às vezes a outra pessoa não está na mesma sintonia e a pessoa levar para personalização, achar que então o relacionamento não está bem, então reduzir muito também a questão do relacionamento, a parte sexual. Então, se caso ele falar e talvez a terapeuta não ter com ferramentas necessárias, provavelmente ela vai encaminhá-lo. Isso também pode acontecer com o psicólogo do sexo masculino, Ele fala, olha, essa não é a minha área, vou te
fazer um encaminhamento, mas é importante que ele entenda, assim, que ele precisa falar sobre isso. Então, uma psicóloga bem treinada, um psicólogo bem treinado vai sempre entrar nesse movimento de perguntar sobre a libido, porque o sexo faz parte da vida e muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com esse paciente a questão da sexualidade. Algumas pessoas pensam que a sexualidade é só o ato em si, quando na verdade a gente sabe que não, que existem outras formas de ter essa aproximação sexual, né? Enfim. Então tem crenças sobre si, valores, dogmas religiosos, familiares, experiências anteriores que muitas vezes a pessoa coloca como regras que podem estar interferindo sim nessa questão da sexualidade, pensamentos automáticos, mecanismos que a pessoa tem de através da sexualidade definir a sua autoestima e até a sua forma de relacionar. E seria importante sim que ele levasse sem medo para a terapia. É importante que ele entenda que ali não está uma mulher que vai julgá-lo, mas uma mulher que vai buscar compreender o sofrimento dele, que pode aparecer na parte da sexualidade. Muitas pessoas têm problemas emocionais na parte de relacionamentos familiares, no trabalho, com amigos, mas muitas pessoas têm problemas emocionais que aparecem nesse contexto da sexualidade. Então é importante que ele consiga construir um vínculo com a psicóloga e que não tenha tanto medo de perguntar. Tudo é a forma que a gente busca falar a respeito de um assunto. Ele pode falar das dificuldades dele, seja direção ou algo do tipo, e a psicóloga vai buscar entender qual tipo de pensamento, qual tipo de regra, de crença intermediária, sim, então, que ele pode ter ali, que pode estar atrapalhando e muito esse relacionamento. Então ele não vai ser julgado nesse sentido. A gente entende que sexo faz parte da vida e tudo é a forma que ele busca se expressar com a psicóloga, mesmo que seja do sexo feminino, Então é o jeito que ele vai colocar, de forma ali, colocando dos problemas dele. Não necessariamente ele falar sobre isso vai significar que ele está assediando a profissional ou que essa profissional vai julgá-lo de uma forma que talvez uma pessoa que não tenha conhecimento dos aspectos psicológicos, comportamentais e fisiológicos de uma questão de sexualidade poderia emitir um julgamento ali para ele. Eu espero que ele esteja diante de um bom profissional, que tenha conhecimento de tudo que eu estou explicando e que ele seja realmente auxiliado na demanda dele.